Essa lição, na verdade, vai falar acerca do final da vida de Moisés, do ministério de Moisés e do início da obra que o Senhor tinha de continuar na vida de Josué. Vamos começar essa lição com a leitura do texto bíblico de Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo 5, vai dizer assim: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje sobre a sepultura de Moisés. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem do seu corpo fugiu o vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto de luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Você vai observar um novo tempo a partir da morte de Moisés. O propósito de Deus na vida de Moisés era retirar o povo da terra do Egito, que ali serviam de escravos a Faraó, e levá-los à terra prometida, a terra que Deus havia selecionado e escolhido para que eles fossem dirigidos para lá quando saíssem do Egito. A morte de Moisés significava a mudança de um tempo de 40 anos no deserto a um tempo de conquistas. O tempo de Moisés foi diferente do tempo de Josué. O tempo de Moisés foi um tempo de milagres de Deus no deserto. O que Deus achou em Josué foi algo que era muito escasso no meio daquele povo que estava peregrinando com Moisés ali no deserto. Deus encontrou em Josué alguém que respeitava a liderança. Porque o segredo de Deus é com aqueles que valorizam, respeitam a sua liderança. E o segredo de uma liderança é para aqueles que servem. É preciso servir para liderar. Josué esteve ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés como guiar aquele povo. Isso fez com que Deus achasse em Josué alguém preparado para dar continuidade à obra que ele iniciou através de Moisés. Tinha agora para fazer através de Josué era abrir o Jordão, que foi a primeira conquista que Deus fez assim com Josué e com o povo. Passando o Jordão, se iniciou agora o período de conquista da terra prometida. Não despreze ninguém. Temos aqui alguns conselhos para uma grande conquista. Deus escolheu, por exemplo, a sarça, que para as pessoas não era nada, era apenas um arbusto no deserto que não dava frutos e era seco, mas Deus usou a sarça para falar com Moisés acerca do seu propósito. Você vai observar que Deus faz grandes coisas através de seres vivos imperfeitos. Para esta grande conquista que era Canaã, era não se esquecer do legado de Moisés. Moisés foi um homem dirigido por Deus, levantado por Deus, e que Deus tinha uma grande obra. Apesar de Moisés ter iniciado o propósito, Deus não tinha um plano em concluir através da vida de Moisés, mas de levantar um sucessor
para dar conclusão ao projeto que ele começou com Moisés. Mas isso não negligencia o fato de Josué apagar a memória daquele grande servo de Deus. Não se tratava de um novo projeto, mas algo que começou séculos atrás, quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus. E Deus vai dar uma recomendação a Josué para ele viver, pregar e meditar na sua palavra. Deus tinha uma promessa na vida de Josué e só dependia dele para se cumprir. Deus tem uma promessa na minha vida e na sua vida, mas só depende de nós para que ele conclua a sua obra. Ele vai dizer a Josué: seja fiel, não se desvie da lei que eu designei. A fidelidade de um homem com Deus está acima do compromisso que ele tem com qualquer pessoa. Porque antes de você errar com alguém, se lembre que você quer chegar ao céu. Fale a respeito da lei. O Senhor instituiu que Josué conhecesse a lei e pregoasse ela no meio daquele povo que facilmente se corrompia. E terceiro, ele vai dizer: prepare-se, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Estes princípios não poderiam ser negligenciados. Tudo que Deus havia projetado para o novo tempo de Josué dependia da sua obediência para com Deus. Deus vai fazer algumas promessas na vida de Josué. Só que antes dessas promessas de Deus fazer, ele queria ensinar a Josué algo muito importante: reconhecer o seu chamado. A maior arma que o inimigo tem na vida de alguém que tem uma promessa é colocar dúvida. A dúvida é o que o inimigo quer usar para paralisar a promessa de Deus na vida de alguém. Mas entenda que Deus te chamou para uma grande obra. E é muito importante você entender isso. Porque se você duvida do projeto que Deus tem na sua vida, você não irá a lugar nenhum. Você irá parar. Você irá desistir. Entenda o projeto que Deus tem na sua vida. Promessas, prosperidade, derrota dos inimigos, presença de Deus. O Senhor disse a Josué que aonde ele pisar, ele dará a terra. A derrota dos inimigos. Os seus inimigos são os meus inimigos, eu os derrotarei. Terceiro, presença de Deus. Não te deixarei, não te desampararei. O Senhor é com você. Assuma o propósito que Deus colocou no seu coração. Deus te abençoe.